Boa noite, sejam todos bem-vindos aí ao nosso Pod Paiva, edição 09, com um convidado hoje mais especial, tá? Ele tá dentro, né, dos 10 primeiros aí, e antes de inaugurar esse Pod Paiva, eu já trocava muita ideia com ele por direct e falei assim, ó, você vai ser meu convidado especial, e assim eu cumpri e ele tá aqui hoje, tá bom? Pra quem tá chegando aí agora, tá ao vivo no Instagram, tem o link na minha bio que vai direto para o YouTube, porque lá a live dura mais tempo, aqui é apenas 1 hora. Ou então, se quiser assistir aí também pelo Instagram, já que você está habituado a isso, pode assistir também, tá? Eu vou dar boas-vindas aqui e vou apresentar quem que é o convidado de hoje. Primeiramente, boa noite. Estou aqui com Vitor Lucchesi, tá? Para quem não conhece, Vitor Lucchesi, advogado empresarial, beleza? E também o quê? Um político, vamos dizer assim, né? E não é político de cargo público, mas ele é político de. Como que você pode rotular você? Fala aí. Olha, eu colocaria um político sem mandato, vamos dizer assim, né. É, né? Filiado, Sim, tá? filiado ao PL, já também, exerci cargos de direção partidária, né, antes na estrutura do PSL, que hoje é a União Brasil, né, Isso. antigamente era o PSL, que se fundiu ao DEM. Também fui do PSDB no começo, né, quando eu ainda era adolescente, ainda antes da maioridade. Então, assim, esse gosto de política sempre foi bem caminhava muito junto, né, com a minha Entendi. carreira e tudo, até impactou muito na minha escolha pelo direito, sabe, Glauco? Então seja bem-vindo, eu fico lisonjeado, né? Porque até comecei com ele aqui anteriormente. Quando eu realizei, né, esse sonho de ter um podcast dentro do meu escritório, não é pelo espaço, não é pelo equipamento, mas sim pelos convidados, né? Principalmente quem gosta, eu não posso deixar de fugir do tema política, né? Eu que trouxe vários convidados aqui, cada um no nicho, não poderia de trazer para o meu público e o público dele também, um debate bem democrático, bem pacífico, tá? Eu que já tive o prazer, né, na época do pacote anticrime, quando entrou em vigor do Sérgio Moro, de ter um debate assim com ele. Na época nem tinha essa questão de podcast na Itatiaia. Nosso amigo lá, Renato Rio Neto, né, é justamente sobre o pacote anticrime, juiz de garantia, outras coisas, e foi bom. E você vê, e agora, após 5 anos, estamos encontrando aqui de novo no Pod Paiva, e é uma pessoa que eu admiro muito, tá? Vitor Luquez é graduado na Federal, ele é advogado, né, empresarial, e criticado por ter uma ideologia que recentemente pode ser divergente da minha em questão de direita e esquerda. Mas é um cara que sabe, que entende política e faz bem feito. Então, o meu carinho, admiração e respeito por ele, tá? É o quê? É uma pessoa que sabe o que está falando. Inclusive, já assumiu o cargo aí na esfera federal, até mesmo ao lado do ex-presidente, né, Jair Bolsonaro, que eu tenho admiração por ele também, apesar de ter votado no Lula, tá, da última vez, mas eu tenho admiração pelo o nosso ex-presidente, já votei nele na primeira eleição, e o Vitor, ele sabe muito bem falar o quê? Tanto de esquerda quanto de direita, e é o que eu vou trazer aqui para você, que tem dúvida aí, que fica meio perdido no caminho, né, que a gente não está aqui para falar de Lula nem Bolsonaro, talvez, né, uma modinha venha falar sobre isso, mas para quem tem um entendimento, tá, como advogado e também como pessoa que vivencia isso diariamente, ele vai trazer toda a experiência dele aqui para a gente, e eu fico assim, honrado, beleza? Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por ter dedicado o seu tempo de estar aqui hoje. Eu sei que o tempo é muito precioso, pelo menos uma terça-feira à noite, por ter vindo, essa humildade, né? Às vezes as pessoas, Vitor, hoje em dia, eles comparam aquela nossa imagem fictícia. Você é muito apredejado por isso, eu também sou. Uhum. Eu, como advogado, né? Você mais por essa questão política, de achar que aquela pessoa, naquele mundo virtual ali, é também como ser humano, né? E a gente conversando, trocando ideia, aquela coisa, não tem nada a ver. Então, a dica que eu dou aí também para quem está em casa é não confundir, tá? Não odiar as pessoas, talvez devido a uma ideologia política, tá? Uma religião, né? Às vezes até mesmo um time de futebol, igual eu vejo, infelizmente, aí, guerras de torcida, é saber que a pessoa é ser humano. E talvez a internet ela posiciona de um jeito, mas a vida dela não tem nada a ver. Então, sejam todos bem-vindos aí com Vossa Excelência a palavra. Ô, Glauber, eu que agradeço pelo convite aqui. Eu sou um grande admirador da sua postura, eu até falei aqui mais cedo. Você é um empreendedor, antes do que nada, né? Obrigado. Você é um empreendedor. Então, o que que é para mim um empreendedor?
O empreendedor é a minha persona, né? É aquele que se confunde com esse personagem que eu tenho aí nas redes sociais, porque eu fui criado num lar de empreendedores. O meu pai é empresário, minha mãe é empresária, meu avô é empresário. Então, sempre para mim, o empresário, o empreendedor, aquele que se arrisca, que busca, né, uma melhoria financeira na vida, esse é para mim o herói do cotidiano, entende? E acaba que isso, além de eu me inspirar no empreendedor, eu quero também estar defendendo o empreendedor, né? Eu quero estar do lado do empreendedor. Quando eu estou do lado do empreendedor, eu absorvo um pouco das dores dele, né? Das pretensões dele, e isso faz com que cada vez eu me aproxime daquele meu cliente. Daí que eu vejo, por exemplo, muitas críticas à sua postura, né? Ah, o cara é advogado, está colocando racionais, o cara é advogado, está postando que está subindo o morro. Mas quem é a persona lá do Glauber Paiva? Justamente. É justamente essa pessoa do morro que ouve racionais, que precisa da defesa da justiça, que tem direito a ser defendido, né? Que é o cliente em potencial da área criminal. O meu é diferente, né? O meu cliente aí, que é vamos dizer assim, o cliente carro-chefe, ele é o empreendedor. Ele é o empresário. Então, muitas das vezes, muita gente diz: olha, você está indo por um caminho tão ideológico, você vai acabar perdendo cliente, hein? Porque o cliente de vertente de esquerda não vai te contratar. Um trabalhador não vai te contratar. Eu falo: olha, gente, quando você tem um filho e ele tem alergia a qualquer coisa, alergia a amendoim, você vai no clínico geral, você vai no alergista que se especializou na análise da alergia de amendoim. Ah, lógico que eu vou no de amendoim, né? Por quê? Porque ele é mais Especializou. especializado. Você fechou o seu nicho, né? É justamente isso que eu estou fazendo, né? Eu acredito que é o que você está fazendo também, e que muitas das pessoas que estão, assim, de fora da advocacia, né? Da advocacia real, prática, não entendem isso, né? Não, porque o advogado tem que ser imparcial e tal, não sei o quê. Ora, se o advogado tem que ser imparcial, então o cliente vai dizer assim: será que esse advogado vai abraçar mesmo a minha causa? Quando o cliente vê a minha postura, ele sabe que eu vou abraçar a causa dele se ele é um cliente que pensa como eu. É o que ele mais Justamente. quer, né? Então, essa é a minha postura, né? Eu não abro mão dessa postura de dizer que eu tenho uma marca muito clara, ideológica, de convicção, só que, como você bem disse, uma coisa é o personagem que está ali, personagem profissional, personagem político, outra coisa sou eu dentro da minha casa, eu com os meus amigos, né? Eu no meu Família, momento livre, justamente, né? O exatamente, ser humano. um ser humano, né? E todo mundo é personagem em determinados contextos. A gente não é o mesmo no estádio de futebol e no júri, né? Você não vai ter a mesma postura nesses Eu ambientes. entendo o seguinte, Vitor, tanto no processo quanto a nossa vida e principalmente no mundo virtual, tá? É comparado a um jogo de xadrez, certo? Então você tem que jogar conforme o jogo, Uhum, saber o momento certo de sim. atacar e te dar a possibilidade o quê? De recuar, né? Então, em certos momentos, você tem sim que atacar, né? Em certos momentos você tem que recuar. A mesma coisa de posicionamento. Você sabe muito bem jogar o jogo, igual na última eleição aí, e como advogado, nessa posição sua de ser mais conservador e apoiar muito o empreendedorismo dentro, né, do seu nicho de atuação, que é o empresarial, então você sabe qual que é o momento de posicionar, o momento que você vai atrair mais clientes, o momento que você vai dedicar mais à política, né? Porque além de ter uma vida virtual, tá? E uma vida real, nós também temos, né, de forma, ainda mais você, de forma híbrida a questão da política e da Uhum, advocacia, né? sim. Que foi aquela aventura minha também de experiência do ano passado, quando eu me candidatei a deputado federal, inclusive de um partido que é de direita, né? Então não é que eu sou aquela pessoa que fala assim, ah, o Glauber vira folha, ah, o Glauber fica em cima do muro. Não, é que para o momento, eu estudo e eu sei me posicionar conforme a banda toca, entendeu? Uhum, Então eu sou justamente isso. Ah, Glau, mas eu vi postagem sua lá que você votou no Lula, que você é meio de esquerda. Beleza, igual você falou. Se eu sou advogado criminalista, tá? Se eu vou em aglomerado, se eu apoio o projeto social, se eu estou lhe defendendo o direito do preso, que busca, né, por tal aí, que as pessoas falam, tal do direito humano, essas questões assim, uhum, dependendo da situação, eu tenho sim que me posicionar mais para a esquerda, não estou falando de Lula nem Bolsonaro e nem de algo radical. Por quê? Porque o meu cliente espera aquilo de mim. A mesma coisa você, mas então quer dizer que se o empresário vê você posicionando para a esquerda, ele não vai te contratar? Pelo contrário. Ele conversando comigo pessoalmente, principalmente, ele vai perceber o quê? É o que você falou, que eu tenho amor pela minha profissão, que eu não vou deixar nenhuma ideologia política atrapalhar no processo, né? Então eu não vou falar assim,
vou deixar de ser amigo do Vitor porque ele é, né, de ideologia radical de direita. Jamais, né? Inclusive, é muito fácil, talvez, fazer um podcast quando tem roteiro, quando você sabe o que vai perguntar, e principalmente quando é pessoa que é da sua mesma ali, vamos dizer assim, da sua mesma posição. O difícil é fazer o que eu estou fazendo aqui, que é convidar uma pessoa que atua num nicho diferente da advocacia, que tem uma ideologia política diferente e uma postura também na vida social diferente. Igual essa questão minha, mas você é ostentador. Beleza, eu sou ostentador. O Vitor é mais conservador. Mas cada um respeita o quê? A forma de posicionar do outro. Não é isso mesmo? Então conta pra gente, Vitor. Eu até fiquei curioso, comecei a te perguntar ali, como que você, né, eh, percebeu, quando que foi que você percebeu essa questão sua? Você mencionou que a sua família é empreendedora. E quando você começou a perceber que você tinha que posicionar mais para o lado da direita e bater na esquerda, certo? Por quê? Eu fui depois de velho. Eu vou contar sobre isso aqui, mas você que é o convidado, Uhum. quando que você começou a perceber essa questão sua da direita e começou a lutar pela direita e bater na esquerda? Isso aí foi muito cedo, Glauber. Quando eu tinha 8 anos, eu me lembro muito nitidamente da primeira eleição do Lula, em 2002. Naquela eleição, meu avô, ele votou no Lula por conta do vice, que era um empresário, né, José de Alencar, que ele tinha conhecimento de quem era. E o meu pai, já que assim, mais reticente em relação ao PT, Só o pessoal pegar a linha aí de linha do tempo, você tá com quantos anos, né? Esquecendo, 28. só pra você ver, 28, olha a bagagem. Olha só a pessoa que eu tô trazendo aqui, porque eu falo, tá? Se pegar aí uma pessoa que eu sigo, igual que eu sigo muita gente, eu tenho contato com muita gente, pra falar de política e principalmente de direita, tá? Mesmo tendo aí, né, o Nicolas com 1,5 milhão de votos, eu entendo o Vitor, talvez, né? Ou sim, com mais experiência e mais autoridade no assunto do que o próprio Nicolas, que teve aí 1,5 milhão de votos. Eu te elogio e que eu percebi isso em você, essa firmeza sua. Até essa questão, né? Nada contra o Nicolas, tá? Admiro muito, inclusive teve isso daí, referente ao marketing e tal, mas talvez seja mais um TikTok e você seja mais um Twitter. Vamos dizer Uhum, assim. Inclusive, o seu posicionamento é muito bom no Twitter também. sim, sim. Então, conta pra gente, aí, né, voltando ao raciocínio da sua idade É, e essa questão sua de 8 anos de idade, como que foi? até abrindo esse paralelo, eu acho interessante assim a questão eu acho que o Nicolas ele é mais apaixonado com a própria religião e conservadorismo em si do que com a política Uhum, né? São questões diferente. distintas, né? E isso não, lógico que não é demérito nenhum, né? A Certo, postura claro, dele, um mas tem, né, o jeito de posicionar. sim. Mas quando eu tinha esse aí, 8 anos, né, eu já gostava de assistir todos os programas, né? Meu pai era extremamente reticente com o PT e nunca votou nem cogitou votar no PT. Para mim era até a personificação do mal, né, dentro da minha casa, porque o PT é quem está ali atentando contra a sua, tô falando numa Não, visão de familiar, forma né? O familiar. PT é quem está atentando contra a sua propriedade, o PT é quem vai tentar aumentar seu imposto, é quem vai tentar dificultar a sua vida, fazer você ganhar menos dinheiro, empreender menos. Como a família toda do ramo empresarial, fugir do PT era essencial. Então, eu lembro desses debates muito acalorados, né, entre o meu pai e o meu avô. Ó, vai votar, o senhor é empresário, vai votar no PT porque o vice é empresário? Isso aí é enganação. O Uhum. senhor está sendo enganado. Então, esse debate tão cedo, né, me levou a interessar muito por política. Eu assistia todos os programas políticos, aquele programa Com obrigatório que 8 anos de ninguém vê, idade, com ó, pra você oito ver. anos. Molecão e saía na rua, por exemplo, se tinha um cabo eleitoral distribuindo santinho, eu queria pegar o santinho do cara para colecionar os santinhos dos candidatos. Então era aquela coisa, né? Foi uma brincadeira de criança, né? De assistir a política, de imitar os trejeitos. Aí eu punha uma camisa polo, colocava um paletó do meu pai e ficava fazendo discurso em casa, brincando, né? E virou a questão da brincadeira foi virando uma coisa séria, né? A partir do momento, por exemplo, que eu fui para a escola no ensino médio, eu era representante de turma todos os anos, né? Porque eu era aquela pessoa que não tinha inibição em falar. Enquanto Certo. os outros ficavam, não sei, eu tenho medo de falar com o professor, tal coisa, etc. Eu era é, aquele que dava voz para quem E não queria. representava, né? Exatamente. Representava Eu bem, né? dava a voz para quem não queria colocar a sua voz à disposição. E isso eu gostava de fazer. Gostava de assumir essa postura, de ter condição de colocar o que as pessoas querem. Muitas Entendi. das pessoas querem algumas coisas, mas não têm coragem de dizer que querem.
E eu tinha essa coragem, entendeu? E eu te pergunto, essa coragem, né? Era mais um dom de defender o próximo, nós somos advogados, Uhum. ou era mais o dom de brigar e representar? O que você sentiu nessa época aí? Acho que brigar e Rebrigar, representar eu percebo que é isso, né? me Eu tenho me um lado aham, mais de defender. Já entendi. percebeu isso? Nós vamos Sim, falar sobre essa sim, questão aqui, sim, né? Eu tenho sim. mais esse lado, assim, vamos dizer, socialista mesmo, tá? Uhum, Mas eu também sou empreendedor, igual você mesmo falou. Eu uhum. sou capitalista, eu gosto muito, né? Então não tem como eu virar e ser hipócrita de falar assim, ah, mas eu sou 100% de esquerda, eu sou comunista. Não, né? Pode ser que no meio do caminho, igual agora, eu tenha uma posição, mas que eu posso voltar atrás, igual eu já votei no Aécio, né? Uhum, Igual eu votei no Bolsonaro na primeira eleição que eu fui eleito, né? entendi. Então, assim, aí conta pra gente como que foi essa evolução sua, né? E como que foi o seu ensino fundamental, o seu ensino médio e também a sua graduação conciliado com essa vida política. Quando você viu que a chave virou, que você decidiu posicionar mais em questão da política? A chave virou exatamente num dia, eu lembro nitidamente, em que o contexto era a eleição de 2010, existia um comitê do Antônio Anastasia próximo ao meu colégio, lá no Barreiro, Colégio São Paulo da Cruz. Chegou a te dar aula na Federal? O Oi? professor te deu aula, Antônio Anastasia, chegou? Sim, Deu aula, né? deu aula. Ele era na época ele já era professor que dava aulas. Administrativo? Sim, mas ele dava Isso. aulas esporádicas, né? Ele Aham, deu aula para auditório, né? certo. Não aula Não, não em sala, né? Mas assim, na época ele era candidato, eu não tinha contato, nem conhecia, mas como ele era o candidato contra o candidato do PT, naturalmente, dentro de casa eu já era, vamos dizer assim, ensinado a defendê-lo, né? E ao lado tinha o comitê do Carlinhos Moura, que foi prefeito de Contagem, ele era candidato a deputado estadual. certo. Eu atravessei a rua, fui a esse comitê, né, do lado do meu colégio, na Avenida Sinfrão Brochado. Fui a esse comitê com um amigo meu que também era bem de direita, liberal assim. E chegando lá, nós começamos a discutir com uma militante do PCdoB, que estava fazendo a organização daquele comitê, sobre o que era o comunismo. Ela falou sobre as benesses na visão dela do comunismo e nós contestávamos isso com base na visão de empresário que a gente tinha. Então, aquele debate, ele começou a se acalorar e alguns argumentos que foram lançados ali, eu tive, assim, a certeza de que eu não poderia estar do lado daquela postura de esquerda, porque eles colocavam sempre o coletivo acima do indivíduo, Individual. sempre o coletivo acima do indivíduo. E quem controla esse coletivo é sempre um presidente, um ditador, né? E eu não concordava com essa visão de uma autoridade decidir o que é bom para mim, o que é bom para você. Nós chegamos a discutir assim e houve um momento que um argumento dela me fez virar a chave. Você falou sobre virada de Uhum, chave. Isso eu tinha 16 anos. Foi quando eu decidi me filiar a um partido, decidi entrar mesmo de cara na política, né? Que antes era igual te disse, uma brincadeira, né? De criança. Depois desse momento foi aquela coisa que acendeu uma chama aqui uhum. dentro. Ela falou assim: eu falei sobre carros, né? Como é que vai ser o transporte? As pessoas vão todas andar de transporte público, não vai ter carro dentro do sistema socialista que você sonha em viver? E eu sempre gostei de ter um carro, de achar um carro bonito. Eu achava assim um charme, né? Certo. O carro, você que é admirador de carro, Aham, você bem gosto sabe, mais, não é o carro, ele é uma identidade sua. Uhum. Ele não é só um meio de transporte. Você diz quem você é com o Através carro do que carro, você usa, né? É, aquilo é sobre a sua identidade, sobre a sua personalidade. Então isso para mim é uma marca do indivíduo que é muito importante. E aí ela me lançou essa ideia que eu acho até um pouco adolescente. Ela era nova também, devia ter uns 20 anos, né? Eu tinha 16, ela uns 20. Ela falou o seguinte: olha, cada um vai pegar o seu carro, levar até uma esquina onde precisa ir, deixar o carro lá e deixar a chave. Outra pessoa vai sair, pegar aquele carro e ir para onde quiser. E assim, as Essa é a pessoas. ideia dela, a Essa era ideologia a dela é ideia essa, dela, né? entendi. Então, quando ela colocou essa ideia, eu achei que era pueril, né? Assim, meio até infantil, e que ela tentava muito contra essa ideia de quem é um indivíduo, o que é uma marca pessoal, porque ela reduziu o carro, o bem, a simplesmente a Algo máquina, né, comunitário, né? aquilo que te leva, Uhum. entendeu? Virou, não era mais a sua identidade. Uma roupa, por exemplo, Albert, ela não é uma
vestimenta. Você não está usando uma túnica. Você escolheu esse terno aí porque ele diz quem é o Glauber. Justamente. Então, essa questão do capitalismo, dos bens, com a identidade, eu acho ela crucial e que o comunismo ele varre isso, entendeu? Entendi. Ele coloca os bens como objetos, meros objetos. E a identidade não importa porque o que importa é o coletivo. Então, essa foi virada de chave. Quando ela me passou esse argumento, né? Eu falei, não, eu preciso ir Você contra. lembrou muito como que é em Cuba, como que é na China, né? Você pensou, pô, não quero ser assim, É, né? Eu não quero na ser época eu estava com 16 anos, então eu 16 estava anos. estudando na Isso. geografia, né, dos Aham. países. Aí eu falei, não, eu tenho que entrar contra isso, eu tenho que lutar contra isso. Veio aquela chama, né? É. E logo eu atravessei a rua, fui pro comitê do Anastasia e lá eu já fui convidado a me filiar ao partido do Você Anastasia, que sempre era o foi PSDB. filiado, mas alguma vez Sempre. você já foi candidato? Não, nunca me candidatei. Já Pretende? ensaiei sair Uhum. candidato em algumas vezes. Em 2020, ensaiei, agora em 2022 também ensaiei por questões de indisponibilidade de espaço dentro do meu grupo político, eu decidi não me aventurar sozinho. Eu sou Certo. muito de grupo, sabe, Glauco? Eu tô com um grupo, eu sou bem leal àquele grupo, eu não faço nenhum rompimento com a hierarquia, não. Uhum. Mas eu penso sim, e quando houver essa possibilidade, ser candidato, eu acho que eu tenho muito a contribuir. Eu Tem estudo muito. muito, sabe, sobre. Sabe que faz, vai contribuir bastante, Não, né? eu sempre tô me São, cobrando, e sabe? também, Vitor, você é um jovem, né? Eu tô com 36, né? Tô 7 anos na sua frente Você não aí. tá entregando idade, não. Né? Mas eu falo assim, e tem que ter mudança, sabe? Tem que ter mudança tanto de mudança de novas pessoas, igual teve essa mudança de governo também. E depois, se voltar a ter um presidente de direita, eu vou ficar feliz porque com essas mudanças eu consigo estudar, tá? Todo o mercado, a economia, e consigo pegar algo que me traz de benefício. Você Certo, entendeu? Foi igual na sim. pandemia. Todo mundo achando ruim aquela questão toda. Eu falei, pô, eu vou aproveitar essa oportunidade aqui. Foi quando eu comprei, né? Você falando de carro, aí minha primeira Porsche, sabe? Bem na pandemia. Logo Aham. ali, ó, em abril de 2020, há 3 anos. E agora, com essa mudança de governo, eu também consigo enxergar algo de bom, tá? Eu não sou igual essas pessoas que pensam assim, mas tomara que dê errado, tomara que aconteça uma coisa assim, não sei Quanto o pior, quê. melhor, né? Você não é Eu não sou desses. desse. Eu vou Aham. falar o quê? Se acontecer algo de errado, eu vou saber aproveitar alguma coisa boa, Sim. sabe? Que é essa visão que você falou aí do empreendedorismo, né? Então, para resumir o pessoal que tá em casa aí, você é aquela questão do Estado liberal que faz menos para o povo, mas que deixa o povo agir por iniciativa privada. Exatamente. Seria isso, Sim, né? sim. É o quê? É esperar menos do Estado, mas que o Estado não interfira na sua vida e que você, de forma individual, você possa fazer o seu corre e buscar Uhum. alguma coisa ali. Você entendeu? Então é mais ou Certo. menos isso mesmo? Eu me basei muito naquele preceito constitucional que está bem claro, né? Combater a desigualdade e erradicar a miséria. A Constituição ela fala nesses termos, que é um princípio combater a desigualdade e erradicar a miséria. Então, o que eu penso em relação a isso, Globo? Eu estou combatendo a desigualdade, ou seja, eu não estou acabando com a Uhum. desigualdade. É preciso haver desigualdade porque as pessoas são desiguais, Certo. né? Agora, a miséria eu tenho que erradicar, porque é Com desumano certeza, é desumano, viver, né, né? na miséria. Então, realmente, eu acho que o Estado ele tem que ter essa postura de erradicar a miséria, de combater a miséria, mas ele não precisa ficar, vamos dizer assim, acabando com a desigualdade. Uhum. Ele combate as desigualdades porque elas não podem chegar a um nível que seja exacerbado. Mas eu não posso chegar a um momento que eu tenho que equiparar todo mundo. Entendi. Quanto mais aquele empreendedor crescer, como o velho da Havan, por exemplo, ou outros grandes empreendedores brasileiros, mais emprego ele vai gerar, mais ele vai rodar a economia, mais ele vai contribuir para o próprio Estado. Então, você, no mesmo posicionamento do nosso ex-presidente, né, Jair Bolsonaro, você entende que e preocupa mais com a economia, Hum. principalmente vista de fora, do que com a própria situação social do país. Seria mais ou menos isso? Ou eu Eu, peguei pesado demais? não, eu acho que eu vejo muito entrelaçadas as duas situações. Eu acho que não existe avanço social sem avanço econômico. Eu vejo dessa forma. Entendi. Porque eu penso que a gente não tem uma ideia, vamos colocar
de uma forma mais didática, o que é um keynesianismo, por exemplo. O keynesianismo é aquela postura de que eu preciso crescer a economia a todo preço, né, a Uhum. todo custo, para depois repartir. E Isso, eles brincam, né? Eu vou fazer o bolo crescer para depois repartir. repartir o bolo, né? Eu não penso dessa forma. Eu penso que a gente tem que criar riquezas como cupcakes. Tem que criar uma riquezinha aqui, uma riquezinha aqui, uma riquezinha aqui e outra aqui, entendeu? Então cada bairro tem que ter a sua riqueza, cada cidade tem que ter a sua riqueza. Isso que eu ia te perguntar, Vitor. É mesmo, né, no Brasil, com essa extensão geográfica que isso atrapalha, tá? Atrapalha muito, sim. Atrapalha muito, e com essa desigualdade social. Você acha que mesmo aplicando o Estado liberal de direito aqui, Uhum, né, do empresário, talvez as pessoas pensam assim, cada vez mais rico e o pobre mais pobre, né? uhum. Você acha que ainda dá certo essa questão ou teria que ter algo misto? Eu vejo a melhor opção para o tempo que a gente vive, Isso, a melhor opção é o Estado social liberal, social né? Uma liberal. mescla, né? Porque essa ideia, Glauber, de que quanto mais ricos, mais pobres, é uma ideia que parte de um pressuposto seguinte: a economia é um jogo de soma zero. Essas pessoas pensam assim. Então, se alguém está ganhando, alguém está perdendo, Isso aí. né? Enquanto um chora, o outro tem de lenço. Não Isso. é isso? Eles pensam assim, mas É, a minha ideia é o quê? Né? É uma ideia de liberalismo clássico mesmo, nesse ponto, que a economia ela não é um jogo de soma zero. Se eu cresço, por exemplo, você está crescendo muito financeiramente, né? certo. Você anunciou aí que está comprando a nova Porsche, Isso, né, e cheguei a tal. comprar de Você está entrada, abrindo o seu quarto o quarto escritório. escritório. Então, você tem uma rede de pessoas ao seu entorno que não são empreendedores, mas que estão usufruindo da sua vitória É isso. financeira. Isso é legal. Então, o que acontece? Você está crescendo economicamente, você está impactando positivamente outras vidas ao seu redor que não teriam condições de fazer empreendimentos como você está fazendo. Então, você está ficando rico e está tornando a vida de outras pessoas melhor. E Você também dando entendeu que não. oportunidade de emprego, né? Exatamente. Então, não é um jogo de soma zero. Eu vejo dessa forma. Essa forma é legal de você Entendeu? olhar esse Eu posicionamento, né? coloco assim porque a minha visão ela é muito embasada mesmo no liberalismo clássico, né? Eu faço um mestrado em economia, eu tenho essa vertente econômica muito forte também. A economia é uma paixão para mim, sabe? Eu gosto demais de analisar todo o quadro, né? Inclusive, quais foram as experiências mesmo do keynesianismo, experiências vamos dizer assim, injeção, né, de recursos do Estado Porque na economia de eu um, tenho de um uma país. visão, inclusive eu, né, comecei a mencionar isso aqui, foi meio que depois de velho, sabe, assim, eu pensava também, às vezes vamos dizer, as pessoas falavam assim, Glauber, mas você às vezes só pensa em você é um pouco egoísta, você só olha o seu lado, mas não é isso, Uhum, é que eu sempre corri atrás, né, comecei a trabalhar como mecânico de motos com 13 anos de idade, sim. e já ajudando meu pai pensando, bom, um dia eu vou ter uma oficina, vou ter uma lojinha, vou vender um pneu, eu já sabia aquela questão que eu tinha que comprar um pneu de um representante, colocar uma margem de lucro, pagar o imposto, eu sou totalmente a favor de pagar imposto, Aham. e lucrar, aquela já visão empreendedora. Só que aí quando a minha chave foi virando, principalmente com a advocacia e depois de velho, eu me senti na obrigação também de ajudar o próximo, Uhum. sabe? É por isso que às vezes, né, eu escuto um Racionais, eu vou na periferia, eu como um espetinho ali, né? Eu tenho essa posição ainda de achar que eu tenho que ser socialista, sabe? Pode ser que às vezes eu fico assim meio vamos dizer, abrir o verbo aqui, em cima do muro, Sim. mas é porque a minha cabeça ainda não conseguiu, tá, ter um posicionamento 100% de empreendedor e mais buscando visual. Acaba que fica aquela questão individual. Uhum. Acaba que fica aquela questão assim, eu vou fazer, mas eu tenho por obrigação, eu me sinto assim por obrigação, ajudar o próximo. Sim. Como que você acha que dava para mesclar? Igual você falou assim, então teria que ser o social liberal, Sim. né? E você com toda a experiência que você tem, inclusive da sua família também, dessa questão de empreendedorismo. O, eu entendo, tá? Que talvez para o nosso país seria sim um presidente de direita, mas que tenha a visão o quê? De empresário e Certo. não igual teve uma visão de militar. O que você me fala sobre isso? Eu acredito que a visão de empresário é mais benéfica do que a visão de militar, porque eu acredito que a visão empresária ela é mais ampla. Né? O militar ele tende a observar a ordem, a hierarquia, Hierarquia, como justamente. o suprassumo. Que pode ser, inclusive, até um risco, não é isso? Pode, Dependendo, né? né? Sim, sim. Dependendo.
Até porque os regimes de esquerda eram É, muito militarizados, né? justamente. Fidel Castro era militar, Stalin era militar, então, assim, a gente tem esse viés no Brasil, porque o Brasil militar é de direita, né? Não por conta de ser militar, mas por conta de um contexto histórico que, né, no Brasil, nos anos 60, os O que militares estavam do lado sabe o que que é? O que as do pessoas capitalismo. talvez não entendem é que tanto a direita quanto a esquerda, elas podem ser uma ditadura, Uhum. não é isso? Então tem Sim. muita gente que não consegue entender isso. Igual teve lá, né, a tentativa lá, que o pessoal chama de ato terrorista, eu nem vejo tanto assim, mas muita gente não tinha, o consentimento de que fazendo aquilo ali poderia vir o quê? Uma nova ditadura militar. Uhum. Você entende? Teve pessoas, tipo, você não ia aceitar isso, você não ia gostar disso, viver na ditadura, por exemplo, Não, não, não. né. Não. Então, aquele ato ali, eu percebi que tinha pessoas fazendo coisas que eles não tinham noção da consequência daquilo. É porque eu acho que subestimam, né, o que Aham. que é As pessoas, perder a sua não liberdade em entende, qualquer. entendeu? É. Eu sempre falo com as pessoas, inclusive em relação ao regime militar, que o regime militar ele não foi uma ditadura militar de 64 até 88, 88, com a 85. Constituição. Eu Uhum. não acho que foi, sabe por quê? Em determinado momento você tinha um regime de voto indireto, em que as pessoas votavam em parlamentares, o parlamentar elegia o presidente da república que era militar. Então, dentro de certas regras, lógico que é muito diferente do que a gente tem hoje, que é a chamada democracia ampla, do Democracia. voto direto, mas você tinha ainda um poder popular mediano ali. E a partir do momento que vem o AI-5 e que ele te tira direitos como, por exemplo, que para nós advogados é sagrado, né, que é o habeas corpus, Isso aí. as coisas mudam de figura. Então, naquele pequeno interstício ali onde você tem cassação do habeas corpus, etc., ali a gente viveu uma ditadura, de fato, né? Tá. E eu gosto de fazer essa diferenciação, entendeu? Porque muitas pessoas falam assim, então você defende a ditadura militar, você defende o regime militar? Isso Não, que eu ia não, te não é, perguntar. não é isso. É que eu acho que o contexto do regime militar é um que não tem como eu dar opinião nesse contexto de hoje. Agora, hoje, né, vivendo o que nós estamos vivendo, em questão de capacidade do ser humano se informar, do ser humano opinar, de ele receber informação e não só armazenar aquela informação, mas ele pode até contrapor. Isso não tem. Hoje não tem raiz mínima para existir um regime que não te dê total condição de votar, de opinar, de falar. Entende? O que a gente vê hoje, por exemplo, com o judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro está calando as pessoas. É. É, Tá sendo, né, estão utilizando o judiciário de forma política, né, exatamente. eu sou contra isso também, Sim, inclusive eu publiquei um artigo sobre isso daí, entendeu, que sim. eu não sou a favor também, né. E você veja que essas pessoas que estão sendo caladas, muitas das vezes pedem para que se tire vamos dizer assim, a ditadura judicial e se coloque a ditadura militar no lugar. Então não vai mudar nada, Muda porque nada. Vai continuar vai ruim do continuar mesmo tendo jeito, um. talvez o ruim pode virar um péssimo, Exatamente. né. Você pode ter um totalitarismo aí que vá prejudicar todo mundo, né? Então eu acredito que não cabe hoje, não cabe hoje um regime militar. O contexto do Brasil hoje ele é para a governança de um civil, né? Boa, E acredito que como você falou sobre essa dualidade, essa diferença, né, entre o militar e o empresário, né? Por que eu me colocaria mais a favor do justamente. empresário? Eu também. O empresário também quer ordem, ele também quer hierarquia, mas ele vê a ordem e a hierarquia como um ponto de uma gama de outros pontos que são importantes. E o mais importante de todos é o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico gera o desenvolvimento social. Então, eu sou 1000 vezes mais uma vertente mais empresarial, sabe? Até porque hoje você tem figuras que apoiaram o Bolsonaro, né? Uhum. Como, por exemplo, o Pablo Marçal, ou até Certo, ministros do governo, como o Fábio Faria, que foi ministro das Comunicações, que mesclam muito bem isso, né? O Romeu Zema mesmo apoiou o Bolsonaro no segundo turno. Ele mescla muito bem essa visão empresarial com o campo do conservadorismo. O Trump, ele é um cara que é um mega empresário, né? Um dos empresários mais bem-sucedidos do mundo. E a ideia dele é exatamente essa: conservadorismo nos costumes, mas a visão empresarial. O Bolsonaro aqui no Brasil, ele pegou o Guedes para fazer essa parte empresarial, né? Já que ele não era um empresário, ele justamente. pegou o Guedes para fazer essa parte. Então, acho que por isso houve um trunfo ali no governo. Agora, um Bolsonaro sem Guedes, né? Um Bolsonaro
uma figura militar que não for o Bolsonaro, mas for um militar mais das antigas, dos anos 70, estatizante, não seria positivo para o Brasil. Isso que eu ia te perguntar. Você teve contato direto com ele, né? Sim. Inclusive, eu percebi que era pessoa do convívio e da confiança dele, tá? E é justamente nesse ponto que eu queria chegar. Talvez o erro, né? Até nas eleições, por falta de opção, foi não ter um candidato que fosse de direita, Hum. tá? Voltado para o lado empreendedor liberal e que fosse empresário. Você enxerga alguém que poderia ser candidato em 2026 Assim, com esse perfil? que tenha que Ou você, reúna. ou você preferia que voltasse de novo o Bolsonaro, inclusive para amizade que vocês tiveram? O Bolsonaro foi um bom governante pela humildade dele, Certo. principalmente, porque não é simples uma pessoa chegar à presidência da República depois de ser deputado por tantos anos e ter essa humildade suficiente para colocar uma caneta tão poderosa como ele colocou nas mãos do Paulo Guedes, Uhum. né? E dentre outros ministros também que ele nomeou e deu autonomia bastante a Paulo esses Guedes é ministros. mais empreendedor ou economista? Acho que os Os dois, dois, né? porque ele hoje tá numa vertente de financeiro, né, mercado financeiro, mas já foi empreendedor, Direto no mercado, né? já. Uhum. Então eu acredito que ele sabe qual o impacto que o empreendimento gera no cômputo geral, né, na hora que você vai avaliar ali o valor de uma ação, né? A ação é um pedaço de empresa. As pessoas às vezes falam, a ação é o quê? Um papel? Não, a ação é um pedaço de uma empresa, né? Isso aí. E essa empresa toda tem pessoas ali dentro. Tem empregados, tem gerentes, tem toda sorte de pessoas, né? Do publicitário que faz a propaganda até o cara que colhe o algodão lá para fazer a camisa. Então, esse mercado, o Guedes ele consegue ver muito isso, que ali não são números. O Guedes ele tem essa visão Uhum. Uma visão macro, né? sim, ele É, consegue saber que aquilo intercala. Então, o Bolsonaro com o Guedes, para mim, é uma duplinha muito boa, sabe? certo. Se eles voltassem aí à carga nas eleições de 2026, eu acho que seriam excelentes opções. Porém, eu não sei se o Bolsonaro mesmo quer isso, né? A gente tem O que ver. perfil dele, né, inclusive trabalhou muito bem desde 88 como deputado federal. Eu entendo, né, e vejo que ele deve voltar como talvez deputado, então senador, sabe? Não, eu acredito que o campo dele de Até porque atuação agora é abertíssimo, a gente não é, sabe, mas se ele vier a ser candidato a presidente de novo, vou te falar, Glauber, é difícil que outra pessoa dentro do campo ideológico da direita tenha condições de ser mais forte do que ele. entendi. Então Porque a você ainda paixão, consegue ver ele como uma pessoa forte com e que irá certeza, representar totalmente a com a certeza. direita dentro do empreendedorismo e do Estado liberal. Vamos dizer assim, Glauber, que E o uma pessoa Bolsonaro que tirou fosse umas empresário, por férias, né? exemplo, igual eu, não acompanhei muito a carreira política, mas uma pessoa que eu sei que é liberal, Uhum, empresário, Dória, por exemplo, tá? uhum, Então você enxerga uma pessoa, não estou falando Dória em específico, uma pessoa com o perfil do Dória de ser um empresário, uhum. como o Trump é nos Estados Unidos, mesmo o Bolsonaro tendo essa questão, né, do passado militar e esse posicionamento dele, você ainda percebe que o Bolsonaro ele seria a melhor opção do que um mega empresário. Se o Bolsonaro atuasse sozinho, talvez sim, né? Mas o Bolsonaro não atua sozinho, né? Ele atua com pessoas muito qualificadas no entorno dele. Ele fez o governo, na minha opinião, mais qualificado de todos. Então, nesse ponto, eu acredito que uma pessoa da visão do Dória, do Roberto Justus, né? O Roberto Justus, por exemplo, é um Isso, grande empresário que eu admiro pra também, caramba. muito. Só que eu não acho que ele vá ter diante do sucesso que ele teve na vida empresarial, eu não acredito que ele vá ter a humildade que o Bolsonaro teve para delegar para uma equipe tão qualificada. Até porque a vaidade fala muito alto. A gente viu a experiência do Dória como governador. São Paulo. O que o Dória fez? O Dória ele praticamente deixou de governar para fazer uma propaganda da própria figura dele. E isso vai muito da vaidade dele, né? A vaidade dele é reflexo de um sucesso que ele teve na vida empresarial, inegável, né? Ele foi Certo. um grande empreendedor de sucesso. Então faltou um pouco da humildade, faltou de colocar o pé no chão, entender o que é o momento político. Eu acredito, sabe, que o Dória não mensurou o que foi o abandono do Bolsonaro. Ele abandonou o Bolsonaro em determinado momento. Ele venceu as eleições com o mote Bolsodória, né? Vote no Bolsonaro e vote no Dória. Isso. E aí ele se viu tão grande, mas tão grande,
na cadeira de governador, que ele abandonou o Bolsonaro para se contrapor a ele, para ser candidato contra ele. Igual a Soraya também foi mais ou menos assim, né? Mais ou menos. E É, ele não viu o peso desse abandono. E a consequência. ele só foi ver o tamanho do problema que ele tinha criado para ele próprio lá na frente. Então, assim, essas figuras que são grandes empreendedores, elas têm um trunfo, né, de sucesso, e eu admiro demais, mas para a política, eu não sei se hoje eles estariam aptos a fazer o que o Bolsonaro fez, que é sentar Entendi. numa cadeira tão poderosa e falar assim: eu tô nessa cadeira, eu sou o homem mais importante do país, mas eu vou te dar essa caneta aqui para você fazer o que você quer, porque você entende mais disso do que eu, que é o que ele fez com o Paulo Guedes, Tá. por exemplo. Aí você fala então que tem políticos, né, que se perderam no caminho por vaidade. Beleza? Certo, No sim, caso sim, Dória. sim. Aí eu te pergunto, o Bolsonaro, humilde, Uhum. mas talvez não faltou para ele carisma e jogo político, como a gente lê, por exemplo, o Príncipe de Maquiavel? Eu acho que faltou um pouco de cautela, né, com o Cautela. que estava falando e, ah, quando você é verdadeiro demais, isso é uma virtude. Você é verdadeiro, Certo. é uma virtude. Porém, a política, ela também é um jogo de cenas. E às Sim. vezes você precisa fazer aquelas cenas que eram necessárias para manter a popularidade com um determinado veio social. Por exemplo, o Bolsonaro não perdeu a popularidade em momento algum com aquela gama de eleitores fanáticos dele. Nunca perdeu. E nunca vai perder. Você vai ver que ele vai voltar para o Brasil e ele vai lotar aeroportos de novo. Porém, algumas pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018 não votaram nele em 2022 porque falaram: ah, mas ele não teve a postura de presidente, né? Meu caso. É o seu caso, por Meu exemplo, caso. né? Então, e essa postura de presidente, por que o Bolsonaro não teve essa postura de presidente? Porque ele não queria ter essa postura, ele queria ser ele mesmo, ele queria ser Entendi. verdadeiro, ele queria ser um homem do povo. Ele é do povão, aquele negócio lá, comer frango na rua e tal. Ele, Que jeitão dele, né? quando eu fiz estágio lá na Câmara, eu já até contei isso no outro podcast. Todo mundo falava: ah, não, nenhum deputado come aqui no bandejão, Mas aí só que o tá. Bolsonaro é filho dele. Aí eu te Não, pergunto, esse é né? o jeito do cara, entendeu? Ele não Mas ia. ele manter o jeito dele não prejudica o interesse de quem está apoiando ele, queria que ele tivesse uma postura diferente para se manter no poder? E será que ele mantendo o jeito dele, ele não decepcionou muita gente que estava apoiando ele? Eu acredito que foi ruim para ele próprio. É, E talvez até para o Brasil, porque se ele tivesse manejado isso um aí. pouquinho, né? Se ele Estaria até hoje no estaria até poder, hoje no poder. representando uma Sim, pessoa assim como você, né? sim. Então, assim, a pessoa às vezes acaba, pô, mas por que que ele fez isso, né? Por que que ele foi, Porque falou por que que isso, ele falou né? isso? Por que que nesse momento ele não ficou calado, por exemplo, igual no Sim. final ele veio a ficar, né? Hoje em dia ele tá. Por que que naquele momento certo, igual você falou, que ele tinha caneta, com humildade, por que que ele não procurou talvez ter mais carisma, né? Uhum. Eu entendo, tá? Vendo o perfil dele, continuo seguindo, que talvez o arrependimento dele e que vai servir de experiência e agora ele aprendeu na prática, porque ele não teve tempo para isso, que saindo já de deputado, e foi a primeira vez que ele, né, Uhum. a segunda vez concorrendo, Ele nunca tinha perdido uma eleição uma eleição. até essa última, Então agora vai servir talvez uma experiência, né? provavelmente. Acredito que esse ímpeto é bom por um lado e ruim por outro, né? Às vezes você é impetuoso e isso te leva a avançar, mas você avança em falso também. Mas e o risco, tá? De ficar 4 anos ausente, né? E de deixar talvez a esquerda, tá? Que eu não quero assim, assumir e não sair mais. E esse risco que ele correu e tá assumindo hoje. Como que você vê isso aí? Que isso é um jogo perigoso. Perigoso, de Perigoso. fato. Eu vejo que a esquerda, Glauber, não está estruturada o suficiente para se manter no poder, porque se houve uma vitória do Lula, muito dessa vitória se deve ao fato de que as pessoas estavam rejeitando o Bolsonaro em algum Isso. momento, E até de entendeu? uma questão que ele não teve tanta Foi culpa, uma que foi a pandemia, né? também, Prejudicou demais, também, demais, né? Pandemia, a enchentes, pessoa ela desastre relaciona uma natural. coisa Aham. ruim ao mandatário daquele momento, mesmo que não seja culpa dele, mas a pessoa acaba relacionando, né? Então, assim, a esquerda hoje, ela não está no poder por ser esquerda, ela está no poder porque a pessoa, ela viu, o eleitor médio viu o Bolsonaro, viu o Lula e quis votar em quem não era o Bolsonaro, mas não Isso. necessariamente era o Lula, Tipo, ele né? não. É aquela campanha da Globo, Exatamente, ele né? não. É. Houve uma briga de rejeições ali e a rejeição do Bolsonaro, infelizmente, foi maior do ponto de vista eleitoral. Se a esquerda chega desse jeito, ela não tem
raiz ainda para se manter ali. Não é a mesma coisa de quando o Lula ganhou em 2002, por exemplo, que ele fez um congresso com mais de 100 deputados do PT. Dessa vez, o Congresso foi formado com 99 deputados do PL. Então, existe uma força política que não venceu a força da direita, mas que está muito estabelecida, né? E tende a voltar. Eu acho que os erros do PT vão desgastando, né? O PT. A gente não depende só, né, do presidente. Certo. Nós temos o Senado, né, e temos também a Câmara, Certo. tá? E eles não estão sendo inerte com tanta coisa de errado que está acontecendo? Como que você vê essa posição aí? O Senado, para mim, hoje é uma casa que não tem motivo de ser. Eu acredito que o Senado se tornou quase que um cartório do judiciário. Justamente. Eu vejo dessa Governo forma. STF, né? Exatamente, eu vejo dessa forma. Se o Senado ele abre mão da sua posição de casa legisladora, né, e deixa a jurisprudência do STF falar como conta. lei, poxa, Acabou o Senado. acabou o E Senado. por que tá aceitando isso até hoje? O que você vê? Então tá. Aí a gente talvez fica falando assim, mas o Bolsonaro pode ser que ele venha novamente ou não. E eu tenho a expectativa que em 2026 voltará a ter a direita de novo no poder. Certo. Mas tendo, né, o Senado, tá? E força de direita nele. Por que isso já não começa a mudar agora, por exemplo? E por que o pessoal tá parado? Vamos dizer assim. É inércia, né? Inércia. Acredito que falta de coragem. Coragem. Muitos que estão ali no Senado têm pendências dentro do STF, veem o tamanho do poder do STF hoje. O STF, ele prende quem ele quer, ele investiga quem ele quer, mesmo não tendo Não essa vou mencionar posição. nome, mas nem é tanto o STF, talvez o ministro, né? Sim, sim. É. Exatamente. Entendeu? Então, esse político tem muito a perder, né? O político tem muito a perder. Então é o receio Exatamente. da troca de interesses, né? A política, ela é basicamente centrada na expectativa de poder. Então, quem tem mais poder atrai mais apoio, normalmente dentro da classe política. Hoje, quem é uma pessoa que faz o que quiser no Brasil? Não é presidente da República, não. Não era o ex-presidente, nem é o presidente atual. Uhum. É um ministro. Certo. Né? Esse ministro faz o que ele quer. Então, as pessoas estão vendo que quando ele faz, ninguém põe freio. Se ele faz o que quer e ninguém põe freio, eu não vou me meter com ele. Que isso caberia ao Senado. Exatamente. Beleza? É o contrapeso, né, Tá. do sistema. E aí falta seria coragem, isso. dentro do raciocínio. Aí falta coragem, porque as pessoas têm receio em querer bater de frente, correto? Certo. E depois sair prejudicado, Certo. né? Sim. Beleza. Essas pessoas talvez não estão batendo de frente, tá? O Senado com o STF que manda no Brasil hoje, mais que o próprio presidente. Não seria por falta de apoio do ex-presidente? Eu acredito que não. Porque quando ele A minha crítica, inclusive, foi essa, Entendi. você sabe, né? Sim, Você sim, entendeu o que eu tô falando, né? sei, Tipo sim. assim, pô, como que eu vou brigar? Como que eu vou bater, sendo que na hora que eu precisar, ele não vai estar aqui pra me apoiar? Entendi. Você entendeu? Entendi. Porém, quando ele era presidente, quando ele tinha a máquina administrativa na mão, ele conseguiu frear esse ímpeto do judiciário? Não, não conseguiu. Ele só frearia esse ímpeto se ele rompesse uma linha que era a linha democrática, que ele falava o tempo todo, fazendo aquela analogia com o futebol, né? Uhum. Nós vamos atuar dentro das 4 linhas da Constituição. O presidente Bolsonaro falou isso o mandato inteiro. Se ele saísse dessas 4 linhas da Constituição, talvez ele conseguisse frear o ímpeto autoritário do STF. Entendi. Se Mas ele teve um saísse. certo momento que ele chegou a cogitar que ia sair. E muita gente com a esperança que ele saísse. Sim, sim. Principalmente no finalzinho ali, ele não saiu. Mas se ele saísse, olha só como que é uma situação. E digo mais, tá? Só te interrompendo, desculpa. Sim, fala. E ele ainda falou: se mexer com a minha família, eu saio. Ele chegou a falar isso. Certo? Então parece que ele preocupou mais o quê? Beleza, gente. Não tô preocupado com o Brasil. Se mexer com a minha família, eu vou sair das 4 linhas. Será que ele só não saiu das 4 linhas porque não mexeu com a família dele? Ou as pessoas, tá? Voltando nisso de novo, tinham expectativa que fosse sair das 4 linhas para ajudar quem apoiou ele. É isso aí, você entendeu? Ele diz assim, né? Se ele tivesse colocado, vamos dizer que foi uma. Não sei se bravata é o melhor termo, mas um alarde retórico ali que ele fez. Mas a família dele foi atingida. E ele não saiu das 4 linhas. A família dele foi atingida, né? O Flávio Bolsonaro foi perseguido de uma forma super irregular pelo
Ministério Público do Rio de Janeiro, a gente sabe disso. Houve um conluio da imprensa com o Ministério Público para desgastar politicamente a imagem de alguém que não era nem indiciado naquele momento ainda, então isso é irregular, a gente sabe, né, que é o uso da máquina o uso da máquina pública para fins políticos, Certo. né, e ele não saiu das quatro linhas, porque o Bolsonaro, o tempo todo ele ficou dizendo para as pessoas que ele era um democrata, enquanto elas chamavam ele de ditador autoritário. Então, se ele sai das quatro linhas, ele provaria a essas pessoas que elas estavam certas. Não, olha lá, eu sempre disse que ele ia sair, que ele era autoritário, eu sempre disse. Então ele firmou um compromisso com a Segurou, né? Eu democracia. acho que não vão. Aí tá, agora eu vou entender seu raciocínio. Entendeu? Então, talvez as pessoas que apoiaram ele se sentir mais confortáveis, né? É pelo fato que vontade dele não faltou. Mas ele teve que segurar a onda para não rotular e afirmar aquela posição de ditador. Seria isso? Eu acho Ele que queria. não sei se ele queria, mas se ele quisesse, ele não podia. Entendeu? Ele não podia. Ele tinha consciência de que se eu defendo uma postura liberal na economia, conservadora nos costumes, se eu defendo as instituições mantidas, cada uma dentro da sua caixinha, eu não posso fazer isso. Então ele sabe que ele não Mas poderia. criou muita expectativa, inclusive muita gente que ficou aí acampado, né, nos quartéis, esperava que fosse ter isso, porque Isso é o entorno, Glauber. você sabe, O entorno das pessoas, dos influenciadores, desses outros políticos que hoje nem foram reeleitos, né? Mas que eram deputados da base bolsonarista, vamos dizer assim, né? Foram eleitos como deputados do Bolsonaro, eles ficavam insuflando, às vezes, as pessoas, né? Deputados até nem tanto, um ou outro, mas mais influenciadores. Por quê? Você está com o podcast aqui, você sabe disso. O que gera engajamento, o que gera like, o que gera view, é polêmica, polêmica. né? Então as pessoas sabiam que o Bolsonaro, eu falei isso, eu apanhei demais. Uhum. Inclusive eu perdi mais de 6.000 seguidores por conta dessa postura minha, porque me cobravam de ir para a rua e eu falei, olha, eu sou de uma linha que é política, não é uma linha de rompimento revolucionário, porque o conservador não é Não é revolucionário, revolucionário. né? E ele estava fazendo coisa, Então, vamos dizer, de esquerda. sim, É, era um pouco é revolucionário aquele revolucionário. movimento, né? Por mais que o desejo fosse, não, nós, na verdade, a gente só quer frear o judiciário, a gente só quer Uhum. tudo, mas todo movimento revolucionário tem uma justificativa, né? E é perigoso. Então, naquele momento eu falei, olha, isso é inócuo, porque não vai ter regime Certo. militar, não haverá intervenção militar, eu tenho certeza absoluta disso, então isso é inócuo. E segundo, eu não acredito tanto nisso, porque eu acredito mais na vertente política do que na vertente revolucionária. Sempre fui assim porque eu sou conservador. Então, eu acho que o Bolsonaro tinha uma visão semelhante à minha, eu acho, tô supondo. Mas as pessoas que estavam aproveitando da onda Bolsonaro nas redes sociais e tinham canais no YouTube, eram grandes influenciadores, estavam ganhando muito dinheiro com isso. Engajamento. Vem pra O cá, pra interesse. Brasília, Uhum. vai ter intervenção sim, pode acreditar. Eu já conversei com a filha Isso. da tia, da sobrinha de não sei quem, que trabalha no Palácio Planalto, falou comigo que vai ter intervenção amanhã. Vem pra Brasília hoje e faz o Pix Patriota aqui pra mim, que eu tô esperando pra me ajudar aqui. Então, pode ter sido uma manipulação de pessoas querendo aproveitar do momento. Eu vejo dessa forma. Tudo Pô, bem isso que que você está falando é importante, o sabe por quê? movimento é grande, Ficou né, Glauber? dúvida na cabeça de muitas Ficou. pessoas, né? Por que que, tipo, vai, não vai? Ah, eu tenho que morrer lutando, sou Aham. patriota, vou morrer lutando pelo meu país. Ah, não, vou recuar, não sei o quê. Foi aquele negócio, tipo igual um empurra-empurra, Sim. sabe? Ficou meio que empurra-empurra. E é isso que as pessoas talvez não entendem, né? Por que aconteceu isso, sabe? A crença da massa era a seguinte: o Bolsonaro postou um vídeo com um Red Bull aqui virado, então quer dizer que ele está dizendo, ao meio-dia eu vou intervir, porque Uhum. ele virou assim o relógio para meio-dia. Então começou a virar uma coisa de maluco De mesmo. especulação, é mais especulação, Total. sabe? E Especulação, esse né? pessoal do YouTube, esse pessoal das lives patrióticas aí, que não eram patriotas nada, eles eram aproveitadores, na minha opinião. A Sempre sinceridade sua é boa. eu falo isso É. rasgado, porque infelizmente, cara, tem gente ruim mesmo na direita ou na esquerda. Esse pessoal chegava, Glauber, e iludia o povo mais humilde, falava assim: eu vi um vídeo do Bolsonaro pôr na mão no relógio aqui, ó, e virando o Red Bull. Então, eu tô dando um exemplo tosco, certo, né? Mas eram coisas muito mais toscas do que isso que eu tô falando. Então quer dizer que no dia tal, às 3 horas, ele vai intervir. Pode vir, patriota, vem pra cá e faz o seu Pix aí. E pessoas que fizeram, vamos dizer assim, disso uma carreira. Pessoas que hoje
enquanto Aproveitaram da situação. tem muita gente presa aí que participou Uhum. dos atos do 8 de De janeiro, janeiro. que às vezes não depredou nada, tava lá e entrou de gaiato na situação. Pessoas estão presas porque Sem foram entender o que estava sem acontecendo. entender nada. Nada. E porque foram incentivadas a ir lá por fulaninhos que tinha canais no YouTube. E hoje onde que tá o fulaninho? Eu não vou falar nome aqui, Aham. mas todo mundo sabe. Tem fulano, ciclano, beltrano que tá na Europa. Tá aí nos Estados Unidos. Tem fulano que pegou 300 mil de Pix e caiu para Miami. Aproveitou a situação. Aproveitou. Cara, isso foi um ganho de vida para essas pessoas em determinado momento. Então, eu acho que do Bolsonaro, em momento algum, eu vi partir uma mensagem dele concreta de que haveria alguma coisa. E quando ele foi, no último dia do ano de 2022, ele fez uma live que ele estava até Aham, emocionado e tudo, né? Ele disse o quê? Nós fizemos tudo o que era possível, nós fizemos tudo que estava dentro da legislação. Não havia saída. E nós dois aqui, Glauber, somos advogados, sabemos, Certo. não havia saída. É. Qual saída havia? Havia saída de contestar o resultado Das dentro urnas, né? contestar o resultado dentro do sistema eleitoral que permite, né? Com certeza. Tem Tem que ter a- essa a- sindicância, essa Exatamente. fiscalização, né? É Tem permitido a isso. ação de impugnação de mandato eletivo e a ação de investigação. E ele tentou, a AIGE tentou, a AIME, o PL tentou, Uhum. foram ações até muito bem construídas. E qual foi a resposta do judiciário? Que era Multar, né? simplesmente não pode falar sobre isso. Então, aí a força que teria que surgir para frear isso era uma força, de fato, de rompimento do sistema que nós vivemos hoje. Certo. Estaria sendo proposto um novo sistema, um sistema onde os militares, né, tivessem A intervenção. uma intervenção. E em momento algum Bolsonaro contou com essa hipótese, na minha opinião, porque ele não colocou ele não convocou pessoas para ir Não para convocou. a porta de quartéis, ele não falou isso. Então, outros que estavam no entorno midiático dele diziam o tempo todo: vai ter intervenção, vem para cá, o Bolsonaro tá falando em códigos e tal. Mas o fim desse pessoal era simplesmente ganhar like, ganhar views, ganhar seguidores, ganhar Pix, né? E deu certo para eles. Não deu certo para os coitados lá que ficaram presos. Eu entendi perfeitamente, né? Quem tá aí assistindo também provavelmente entendeu isso. Para mim tá sendo algo inédito. Tô aqui aprendendo, tá? Essa aula aqui de quem realmente vive na prática e que tem autoridade para falar do assunto, tá? E conta para mim, tá? Qual que é hoje, né? O que você vai continuar fazendo dentro, tô falando fora da advocacia empresarial e dentro do seu posicionamento político, né? Porque você virou uma referência nessa questão política, né? Qual que vai ser a partir de hoje o seu posicionamento e qual que é a expectativa que você tem e você ainda continuará apoiando o Bolsonaro para 2026? Como vai ser isso aí? Para eu apoiar o Bolsonaro, ele tem que se colocar como candidato. É. Se ele se colocar como candidato, Tem pela seu apoio. experiência, claro, ele Entendi. hoje é a figura de direita mais forte do país, é quem tem condições de derrotar o PT e liderar uma oposição, né? Eu vou dizer assim, entre aspas, que ele tá tirando umas férias, que ele Uhum. precisa também esfriar essa cabeça dele, né? E vai ter condição de voltar e fazer de Acredito. novo o que Tá ele fez, voltando por agora, exemplo, em né? 2018? Tá voltando agora. Mas se o Bolsonaro, por exemplo, apoiar o Zema, apoiar o Tarcísio, eu vou apoiar o Zema, vou apoiar o Tarcísio, vou apoiar quem for o candidato De da direita oposição à contra o esquerda. PT, Entendi. exatamente. E em relação à minha atuação em particular, Glauber, eu vou fazer o seguinte: eu vou ensinar as pessoas a proteger o patrimônio delas dessa sanha tributária e totalitária do PT. É isso que eu vou fazer. Que é tirar do rico e dar pro pobre. Vamos dizer assim. Não, ela é maldade aí. Não, a gente tem que fazer o negócio pegar um pouquinho de fogo aqui. E além disso, né? Eu entendo, tá? Uma vez eu desenhei na minha cabeça, né? Desenhei isso na minha cabeça. Vou contar pra vocês aqui, gente. Eu penso o seguinte, né? Imaginando o cenário, como que é essa questão de direita e esquerda. A direita, né? Movimenta a economia do país, os Certo. grandes empresários. Certo. E quando a direita tá no poder, tá? Vamos dizer assim, quem é de esquerda, principalmente ali de baixa renda, ele não tem uma parte do bolo da direita, em questão financeira. E quando a esquerda tá, ele tem uma pequena parte do bolo que depois a direita vem e pega essa parte do bolo dele.
Então, na minha cabeça, tá? Agora nós vamos bater. Sair um pouquinho de faísca aqui. Você vê como se na esquerda, no poder, os dois lados aproveitassem mais, na sua opinião. Na verdade, o que eu imagino? Quando a direita tá no poder, tá? A economia, tá? A movimentação, ela vem para a direita. E quando tem uma esquerda, a esquerda pega um pouquinho do que seria tudo para a direita, mas depois a direita vem e ainda pega isso aqui da esquerda. Como você vê essa questão minha aí? Não Faz sentido isso? eu Ou você não acredito. vê isso? Não, sabe, falando pragmaticamente Isso. mesmo, o sistema financeiro econômico do financeiro, Brasil, ele ficou pouco diferente em todos os governos que nós tivemos. O sistema, assim, desde de Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e agora Lula de novo, até agora mudou muito pouco. O que muda é o quê? É o foco. Por exemplo, o Lula tem um foco em investir em determinadas áreas, como a construção civil, incentivando o crédito para compra, né, de casas populares. O Lula ele tem uma visão de tributar mais o consumo, ele tem uma visão de tributar mais aqueles que ele julga como detentores de grande renda. Uhum. Então, a visão do Lula e da Dilma, né, também tinha uma visão muito próxima, é essa. Uma visão de tributar mais, investir mais em determinados veios econômicos que eles julgam serem os principais do país, como carnes, commodities, construção civil. Uhum. E os governos mais à direita, como Temer e Bolsonaro, né? O Fernando Henrique era bem de centro, assim, mas na economia ele também foi bastante liberal. Esses governos, eles têm uma visão que trabalha no contrário, né? É tirar a tributação, né? E tirar a burocracia, deixar o cidadão e o empreendedor mais livre e que esse empreendedor naturalmente, né, aí que eles brincam lá da mão invisível do mercado, né, que esse empreendedor naturalmente faça o papel de distribuir esses investimentos nas áreas que são mais lucrativas, nas áreas que movimentam mais. Porém, dentro do espectro geral, se você tirar a lupa assim, ó, e olhar de longe, muda muito pouco. Entendi. O Brasil continua, desde o início, da mesma forma. Não, igual, né? e assim, a pior besteira que eu vi as pessoas falando é que o Brasil ia virar Venezuela. Eu acho impossível isso acontecer. De falar assim, vai comer carne de cachorro, sabe? Em 4 anos. Não, o que eu acredito Eu que vi muita gente poderia falando isso, como se acontecer, fosse acontecer da noite pro poderia dia. acontecer, Glauber, de vir uma crise econômica tão forte que fosse fazer as pessoas ficarem na situação da Venezuela. Agora, Será? eu acredito que o Brasil perder A riqueza perder o todo. espectro democrático, eu acho É difícil. difícil, entendeu? Porque o Brasil, ele é uma democracia madura, eu acho. Uhum. Eu vejo como uma democracia madura. A questão do Lula realmente ele afugenta o mercado. Ele afugenta, né? O Lula, cada vez que ele abre a boca, ele coloca o investidor com medo. O investidor põe a mão no bolso e não investe mais no Brasil. Então, esse é o grande problema, na minha opinião. Eu tenho mais medo desse fato concreto que eu vejo acontecer do que dessa ideia, assim, Meu se medo for virar uma dele, Venezuela. eu votei nele, o meu medo dele é essa questão de querer ajudar demais os países sul-americanos. Eu não vejo qual a necessidade que tem disso, Uhum. sabe? Sendo que existe uma rivalidade, mas na hora de ajudar tem que ser o Brasil para ajudar. Eu acho que esse movimento que o Lula tem de colocar o Brasil como um grande líder, né, Venezuela, Uruguai, ele põe Argentina, o Brasil sabe? como Líder sul-americano e ele tem por né? obrigação ajudar aqueles países ali. Ele já até falou isso claramente, né? Que a obrigação é ajudar. Justamente. Mas isso, na minha opinião, Glauber, eu vejo até como desrespeito com o o povo brasileiro. Porque também. a gente vê o Belo Horizonte, uma cidade dessa, não ter um metrô, sendo que o BNDES financiou lá o metrô de Caracas. Isso é um tapa na cara de quem tá pagando imposto. Isso aí eu acho errado. Isso sabe? aí que eu fico injuriado mesmo em relação ao PT. Porque essa ideia do PT de pátria grande, né, do Foro de São Paulo, né, que a América Latina tem que agir como uma só e tal. Uhum. Ô, Globo, desculpa aí, mas porra nenhuma isso. A Argentina, quando sobe um pouco, a melhor coisa que a Argentina faz é tomar os nossos exportadores, é pegar o pessoal que compra as nossas commodities e trazer para eles. Então nós não temos que ter essa parceria. A concorrência é boa para os dois países, mas os países são concorrentes.
Eu não posso ficar investindo em gasoduto na Argentina, como o Lula está fazendo Uhum. agora, porque o gasoduto, o que ele está fazendo? Ele está dando potencial de ter energia para um país que, no final das contas, vai rivalizar com o nosso. É a Isso que mesma eu coisa falo, de, tem né? rivalidade. Até mesmo no futebol. É como se Sim, fosse, entendeu? É a exatamente. mesma coisa do Brasil falar assim: ah, eu vou hoje formar categoria de base para mandar Para a seleção da da Argentina, Argentina né? para É por depois aí. vender para a Europa. Exatamente, Você entendeu? exatamente. Não tem necessidade disso. Agora, essa questão da Venezuela, o Brasil vai virar Venezuela e tal, não sei o quê, eu acho que é o quê? É o que a gente chama, né, de hipérbole, né? As pessoas exageram para mostrar o tamanho do perigo, né? As pessoas exageram, né? Uhum. O meu medo, ele é mais concreto do que esse medo abstrato. Eu não tenho medo de que o Brasil vire uma Venezuela, mas eu tenho medo do que eu tô vivendo agora. Porque eu acho que a gente estava num caminho tão bacana de desenvolvimento, Diferente, entendeu? diferente, era E de repente diferente. freou, cara. Eu Porque o percebi isso, sabe por Haddad, ele quê? entrou e freou o nosso Eu desenvolvimento. percebi isso, eu que sou apaixonado por carro, né? Minhas postezinhas tá aqui, enquanto a minha não chega, eu fico brincando com essa aqui, ó. Foi o tanto que passou de ter carro aqui, principalmente no Vila da Serra, ali, que a gente não via antes de 6 milhões de reais no trânsito BH, de Sim. 5 milhões, né? Então, assim, realmente, para quem é empreendedor, evoluiu muito. Mas também é aquilo, se tá sobrando para um, talvez esteja faltando para o outro. Então, assim, na sua visão, você ainda continua achando isso certo? Eu não vejo como esse jogo, entendeu, Glauber, de soma zero. Eu acho que se um ganha, o outro acaba ganhando também. Você acha assim? Eu acho assim. Até porque o sistema de distribuição de renda do Brasil, ele funciona na tributação dos mais ricos, né? Hoje a gente tem uma distorção tributária no Brasil que é a super tributação de consumo. Porque no Brasil, você cobra imposto desde o primeiro ato de fabricação até o último ato de venda. Certo. Então, falam que é proibida a bitributação no Brasil. Isso é uma falácia, porque não há bitributação, o que Uhum. há é multitributação, né? E essa multitributação, ela cai no consumo e aquele objeto consumido, seja objeto ou insumo alimentar mesmo, qualquer coisa, remédio, ele é consumido por pessoas de toda a escala produtiva, do operário até Toda classe o social. bilionário, Uhum. né? E se você tributa muito o consumo, acreditando que quem compra tem, então tem que tributar, você acaba freando o desenvolvimento comercial, porque as pessoas Até começam por a falta de comprar menos. incentivo, né? Hoje em dia ser empresário é difícil, tá? Exatamente. E elas começam assim, talvez até procurar uma forma de não pagar esse imposto, de Isso, camuflar, de né, o camuflar. Que consumo isso delas. atrapalha também bastante a Sim, nossa economia, atrapalha né? muito. Então, quando eu tenho um sistema assim tributário, se eu tivesse um sistema mais avançado, como é, por exemplo, o sistema tributário dos Estados Unidos, quanto mais se ganha, mais o pobre recebe de distribuição de renda. Porque aquele que está ganhando muito, ele está contribuindo muito também. Está contribuindo muito para o Estado ter o seu papel primordial. Né? O Brasil, por exemplo, tem o SUS. O SUS ele não é um bom atendimento médico hospitalar, a gente sabe que está caindo aos Uhum. pedaços, mas ele tem um potencial enorme em questão de vacinação, por exemplo, em questão de distribuição, né, até de Eficiente, eficaz, preservativo mesmo, muita né? coisa, né? O SUS ele chega aonde a iniciativa privada talvez não chegasse porque não teria interesse econômico ali. Então isso é importante, isso é interessante. O Estado cumprindo um bom papel nesse, Certo. na minha opinião. Para que o Estado cumpra esse papel, o dinheiro tem que sair de alguém, entendeu? Então se o dinheiro está vindo do rico, quanto mais rico ele ficar, melhor. Essa ideia é legal. Essa é a minha ideia, entendeu? Entendi, Eu não entendi. acredito que se um tá ficando rico, o outro tá perdendo, porque eu não penso na riqueza como um recurso finito disputado. Então teria que ter A uma riqueza ela é boa, criada, teria que ter entendeu? uma, tá, beleza, eu Ela é criada o entendi. tempo todo. Aumentar a economia, focar no empreendedorismo, né, no empresário e fazer o quê? Uma boa administração da carga tributária. Então, talvez o que falte, até mesmo quando a direita estava no poder, Uhum. seria essa distribuição dos Eu tributos? acho que faltou, né? É, Por exemplo, uma crítica que eu tenho ao Paulo Guedes, que eu sou extremamente fã dele, mas uma crítica que eu tenho a ele. Ele deveria ter mexido na tabela do imposto de renda. Ele tinha que ter mexido. Foi uma entendi. promessa de campanha. Eu sei que é difícil, é uma coisa não muito popular, mas ele tinha que ter mexido na tabela do imposto de renda, porque hoje a gente tem pessoas que ganham muito pouco e que estão contribuindo proporcionalmente até mais do que quem ganha muito. Então a gente poderia ter feito
uma redistribuição dessa incidência do imposto de renda, né? E desburocratizar do ponto de vista mesmo da dificuldade que você tem para pagar o imposto no Brasil hoje. A declaração do imposto de renda, você, além de ser tributado, você é também taxado, entre aspas, a pagar Sim, um contador. é. Olha só, você está tendo dificuldade até para declarar o Eu imposto. falo que depois que você passa a entender o que que é um mil contra e encarar um mil contra, é muito difícil no Brasil hoje em dia, né? A gente Muito. vê várias empresas aí abrindo, fechando, o empresário tentando se manter e essa dificuldade, como que é grande, aí não tem nada a ver em questão de falar assim, ah, mas é de direita, ah, de esquerda. Independente do comerciante, no setor que ele tá, há uma, igual quando eu falo, né, as pessoas, ah, vem me criticar, eu falo assim, não, beleza, eu quero ver manter 10 advogado no seu escritório, Uhum. tá? Pagar ainda, CLT, todo mundo, né? né? Uhum. Pagar ainda uma comissão, algo assim, incentivar. Então, é muito difícil hoje em dia ser empresário no Brasil, Sim. né? É. É muito difícil. Então, Vitor, a gente já está chegando no final, as nossas lives têm um tempo de duração, até mesmo por causa do Instagram, que ele tem um tempo limite, né? Eu queria que sim, você finalizasse com o seu jeito, tá? Agora, esquece Glauber Paiva, sobre a sua visão como advogado, sobre a sua visão política, Uhum. dentro do presente, você tem que ser resiliente e encarar essa realidade. O que que você espera hoje para o nosso país e qual a sua expectativa para 2026? Eu acredito que nós, brasileiros, temos que fazer mais pelo nosso próximo e por nós mesmos do que esperar o que o Estado pode fazer por nós. O meu foco hoje é em alimentar o indivíduo com conhecimento, com capacidade técnica, com coragem, para ele fazer a diferença e parar de esperar que um político qualquer resolva os seus problemas. Quando um vereador, por exemplo, vai no seu bairro e diz que está pavimentando uma rua, que não é nem tarefa para ele, é tarefa para o Poder Executivo, mas quando ele faz qualquer ação que parece à primeira vista benéfica, na verdade ele está pegando a sua carteira, tirando o seu dinheiro suado, pago com impostos, e te dando 10% daquilo como se fosse uma grande vantagem que você estivesse tirando. Eu quero que o brasileiro acredite cada vez menos que um político pode mudar a vida dele e acredite cada vez mais que ele próprio é o agente ativo dessa libertação da consciência de que o Estado é quem provê as coisas. Então, brasileiros, por favor, vamos acreditar mais em nós mesmos. O empreendedorismo brasileiro sempre foi sufocado aqui, desde a época do Barão de Mauá. É hora da gente virar essa chave, começar a empreender, fugir das amarras da CLT, fugir das amarras da burocracia, fugir dessas amarras do que é o fisco brasileiro e finalmente alcançarmos os nossos sonhos. Porque ganhar mais, ter uma vida confortável, poder viajar, fazer o que você quer, ter o carro que você sempre sonhou, sentar num restaurante, gastar o que você quiser daquela conta e não ir para casa com medo da fatura de cartão que vai vir, isso é liberdade, isso é muito mais do que simplesmente consumismo. Isso é o seu indivíduo mostrando a que veio, mostrando a identidade dele. Então, brasileiros, por favor, eu sempre vou pedir isso, sempre vou clamar por isso. Confiem menos nos políticos, confiem menos nos salvadores da pátria e se vejam como grandes heróis que vocês são. Os empreendedores são os heróis desse país, não os políticos, não os salvadores da pátria. Muito bem posicionado, elogio aqui a posição dele. É o que a gente chama o quê? Livre iniciativa privada, tá? Para quem é mais assim igual eu, vida louca, é cada um faz o seu corre. Então, certo? É por aí, Cada um faz o seu é corre, por aí. trabalha, nunca espere nada de ninguém, beleza? Acordar cedo, né? Então, eu fico aqui, ó, agradecido pela sua presença, com todo mundo que tá assistindo aí ao vivo, com todo mundo que irá assistir depois, tanto no YouTube quanto também no Spotify, nas nossas plataformas aí, tá bom? Agradeço, esse foi nosso podcast 09. Terça que vem será o podcast número 10, tá? E agradeço principalmente a sua presença, a sua contribuição nesse papo, nesse bate-papo democrático que irá o quê? Crescer ainda mais o nosso Podpaiva. Muito obrigado. Tamo junto, irmão. Valeu, tamo Valeu. junto, obrigado pelo convite. Abraço, pessoal.